termo street style está ligado ao comportamento de grupos que se diferem nas ruas. O street fashion nasce assim, onde as tribos de estilo se fundem com o resto da sociedade, se apropriando das roupas e outros elementos para criarem suas próprias identidades. O último episódio do Insight Fashion vai mostrar como a juventude transformou as ruas em verdadeiras passarelas. As ruas são as maiores fontes de inspiração na hora de se vestir. Isso não é novidade para ninguém. Porém, não se engane, nem sempre funcionou dessa forma. O século XX foi marcado por grandes transformações, seja em âmbito social, econômico, político ou cultural. A Segunda Guerra Mundial trouxe situações caóticas para toda a sociedade. A alta costura sofre uma queda tanto na clientela quanto de produção. Os tecidos e materiais usados para a confecção do vestuário entram em declínio e a moda, assim como todos os setores da sociedade, precisou se repaginar. A partir dali, com a diminuição, óbvio, das restrições de tecidos e de outros materiais, então a indústria ela se fortaleceu. E houve então vários estilistas que criaram coleções, a exemplo da Dior, que ainda difundiram modas, digamos assim, propostas de moda, que hoje a gente chama de tendências, que se desenvolveram e chegaram até as ruas, num sistema tradicional de difusão de moda e de tendência que a gente conhece, que se chama trickle-down, enfim, que é um conceito mais técnico. Mas é a partir dali, desse momento, sim, que a gente pode dizer que ao longo dos anos, principalmente os anos 50, 60, que vai ocorrer um período de inflação, de desemprego também, que vem decorrente da Segunda Guerra, de medo, mas ao mesmo tempo de surgimento das tecnologias, de um acesso ao consumo, de um avanço da sociedade do consumo e ao mesmo tempo, como a gente já falou em outros momentos, de acesso e de possibilidade de se expressar através do acesso a esse consumo, usando o vestuário e a moda, que também vai surgir a fragmentação da moda e a industrialização dela. Como? Através do surgimento de segmentos de moda. O juvenil, por exemplo, que é bem importante, que é quando também se expressam essas tribos de estilo, mas daí principalmente a partir de um movimento forte que se dá nos Estados Unidos, que a gente conhece, que são os hippies, e depois nos anos 70, 74, 75, que são os punks. Mas óbvio que vai ocorrer vários outros também nessa mesma fase, que é uma espécie de resistência juvenil, ou seja, usar a moda, a expressão do vestuário e dos adornos para representar ideologias políticas, e vários outros tipos de manifestação. O trickle-down foi um sistema econômico usado para garantir a todas as camadas sociais certa estabilidade com a escassez de recurso pós-Segunda Guerra. Na moda, ele nasceu nos desfiles da alta costura e se popularizou até chegar às lojas de departamento, se massificando nas ruas. A moda e as ruas acabam também sendo um lugar de pertença e reconhecimento e adesão. Por isso também vai ser esse lugar importante e marcante, Quer dizer, isso a gente evidencia, uma questão que é própria dos jovens, querer se encontrar e também daquele momento da sociedade de instabilidade, Então, por isso as tribos de estilo. O mercado hoje se fundiu e todo mundo tem acesso à moda e à informação de moda e tudo mais. Então, o que causa aí dentro, nessa coisa dos estilistas passarem a assinar coleções de marcas, de lojas de departamento, do fast fashion, conseguir popularizar uma coisa que não teria acesso nenhum às classes mais baixas, Então eles começam a levar as características deles com a ideia do comercial, porque essas lojas realmente elas têm uma ideia muito mais comercial de venda. Então,
para ser comercial, o que eles fazem? Utilizam suas características pessoais e unem isso ao street style para as pessoas se reconhecerem mais, se enxergarem mais naquelas peças, se reconhecerem e identificarem através daqueles looks que são as lojas de departamentos, né? A gente pode ver, por exemplo, Marcelo Sommer, ele assinou até uma linha de hipermercados, né, de uma roupa de hipermercados extra. Então, assim, foram coisas que muito a mídia criticou, tem gente que acha legal, acha interessante, alguns críticos dizem que isso aí perde a identidade, que o estilista perde a identidade, mas a gente vê também na Stella McCartney que ela foi um sucesso ali, né, na CIA, todo mundo gostou e ela não deixou de fazer a moda, né, da marca dela, da marca própria. Então, assim, a moda street style se incluiu nos criadores mais luxuosos para isso vir para as classes mais baixas através do fast fashion e das lojas de departamento, né? Os hippies, os punks, os tédios, os rappers, os rockabillys e tantas outras tribos urbanas tinham estilos, gostos e ideologias que davam origem às suas identidades e seus comportamentos. De lá para cá, todas essas tribos passaram a ser incorporadas no cotidiano. Por isso, hoje não é fácil identificar a que grupo pertence tal indivíduo. Esse mix de estilos e subculturas retratam em todos os sentidos a moda de rua. Os impactos que o street style causa até hoje são bem fortes, né? Porque são inspirações que trazem, é o dia a dia, o cotidiano das pessoas que entra no mundo da moda, né? Então, assim, a gente viu ali hippies e vários movimentos, né? Que eram considerados movimentos de rua e deixaram de ser considerados movimentos de rua para serem incorporados aí na pesquisa de moda e não só na pesquisa também, inspirações para criação e tudo mais. A gente vê no punk, né, que até hoje, por mais que em várias temporadas o punk voltou, é uma jaqueta, é spike, é alguma coisa assim, né, o coturno, mas a gente vê que, por exemplo, os motociclistas, os motoqueiros, até hoje incorporaram e até hoje continuam com traços da moda punk, né, para se caracterizar. Então, assim, as pessoas vão se caracterizando aos poucos, assim, e elas conseguem incorporar isso fora de rebeliões, já não é mais rebelião, são formas de aceitação e formas de identificação. É mais ou menos por aí que a gente entende um pouquinho do impacto que o street style causa hoje, né? Então não há mais a moda de rua como uma expressão de algo ideológico, né? E usando a rua como esse espaço. Mas eu posso simplesmente escolher, como se fosse uma prateleira de supermercado, tantos estilos como eu quiser, mesmo a qualquer hora do dia, né, não tendo mais aquele significado e aquela questão de subcultura, enfim. Com a Vivienne Westwood, que ela começou lá nos anos 60, né, com aqueles movimentos de revolta e tudo mais, e ela até hoje é considerada a estilista do punk. Ela se inspirou muito nas ruas, no movimento mesmo do punk e em tudo que envolvia a música também, né? Então é um ótimo exemplo para a gente destacar aí. Claro que hoje ela já está com 72 anos, ela já não utiliza mais essa moda tão punk, ela amadureceu o olhar dela, mas ela continua carimbando ainda e utilizando movimentos sociais, enfim, toda essas questões assim, sociais para criar, né, nas suas criações. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade.
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. As tribos urbanas passam a bater de frente com as ideias e criações dos estilistas. Assim, é hora de juntar tudo. E a moda da subcultura sai das ruas e invade as passarelas. As tribos começam a influenciar na passarela quando a gente pode dizer que elas rimam com tendência. A partir do surgimento, a gente fala da pluralização dessas tribos, né? Porque, digamos, primeiro tinha os hippies, os punks, aí vão surgir os ravers, os travelers, os beatniks, os cyberpunks e tantos outros a partir dos anos 90. A internet estabelece um novo cenário que o Paul Remus chama de Style World, né? O mundo dos estilos, que aí também pode ser disseminado através da internet e principalmente a partir do fenômeno da blogagem, né? Então a cultura midiática permite isso. Dá pra gente trazer como exemplo, né, uma estilista brasileira, que é a Juliana Jabbour, que na última São Paulo Fashion Week, né, do inverno de 2014, ela trouxe um desfile bem prático, bem cool, bem urbano, assim, né, que foram looks, peças que a gente poderia trazer direto da passarela para dentro do nosso guarda-roupas, né. Então, assim, ela mesma fala em entrevistas que ela se inspira na moda de rua, ela se inspira no que está acontecendo por aí, no que as pessoas modificam e utilizam no seu cotidiano, né. Então, esse é um exemplo mais atual, prático e de agora. Um segundo exemplo que eu trago, então, seria o Ricardo Tisci, né, da Givenchy, que ele fala também em entrevistas, né, assume essa paixão pelas ruas, assume a paixão por festas, por pessoas. Ele diz que gosta muito de se inspirar nisso e misturar isso com o luxo, né, da grife, para montar essa característica dele, montar os looks dele de uma forma bem pessoal. Então, ele falou que o diferencial dele exatamente é esse, né, trazer a verdade das ruas, do cotidiano das pessoas, para o luxo da Givenchy. Então tem outro grande nome, né, da moda, que seria o Lagerfeld, que a gente vê ele sempre inovando, sempre inventando uma polêmica e sempre causando. Ele na H&M fez isso, na Melissa também, né, eles criaram, a Vivienne Westwood também. Então, assim, é um caminho alternativo que os grandes estilistas têm para ingressar no fast fashion, né, para se popularizar. Então é assim mais ou menos que funciona, né, o street style com os estilistas, principalmente das marcas luxuosas. A mídia teve e tem papel fundamental na democratização da moda. Por meio dela, as pessoas passam a incorporar o vestuário e até mesmo criar seus próprios estilos. É no movimento de estar mediatizado e de, a partir também da mídia, chegar mais nas ruas, que se começa a perceber essas propostas, né, que sempre, óbvio, os próprios estilistas começam a perceber essas expressões de algumas propostas e de alguns elementos nas ruas e começa a retornar também para a passarela. Quer dizer, a gente fala que a moda que as ruas estão pautando a moda, enfim, mas óbvio que é um movimento, é um sistema em que os estilistas que estão continuando essa pauta e estão procriando e reciclando, né? Porque nessa fase do mundo de estilos, ao invés de surgir novas tribos, há uma série de reciclagem de propostas, que é o que a gente chama de releitura. Né? Então, aí é uma retroalimentação que a gente chama, é uma série da rua vai para os estilistas, dos estilistas vai para a internet, volta para as ruas e vice-versa, enfim. Então, óbvio que hoje está tudo conectado, então óbvio que não é como era até a metade, no século XX, até a metade do século XX, quando, enfim, era elite que determinava a moda, enfim, tinha o new look do Dior e todas as mulheres na sociedade usavam saia rodada. Não, a partir da jaqueta perfecto, então, quando a gente pode chamar que há esse outro movimento, bubble up, ou seja, que explode a bolha, que mais do que, sei lá, estar com uma jaqueta na rua é um movimento transgressor, mas é também mostrar que se expressar a partir da rua, isso refrata para muitos outros grupos e para muitas outras pessoas, porque
atinge as mídias, né, atinge os outros veículos e vai chegar através das outras pessoas, outros âmbitos, outros campos sociais, como o rock, como o cinema, né, como a própria música, vão também tomar isso para si, e aí os próprios estilistas de novo, e fazer isso circular e voltar. Sim, hoje em dia, as classes mais baixas, podemos dizer assim, né, já estão muito mais exigentes, elas já buscam mais, tanto com o advento da internet, né, buscam muito mais por informação e buscam mais essa moda que seja parecida, de repente, com o luxo, né. O resultado dessa mistura entre as ruas, a moda e a democracia faz com que as cidades sejam centros onde cada pessoa, com seu próprio estilo, passa a ser protagonista do que veste e por que veste. Cidade é um palco, né? Então, assim, a gente a gente tende a usar as ruas como um supermercado, entre aspas. A gente olha tudo, se inspira e cada um escolhe o que está dentro, né, do seu gosto pessoal e tudo mais. Então, assim, ó, sobre peças do street style que mais podem se destacar, é impossível a gente dizer uma ou duas, são várias. O negócio é a gente conseguir reunir as peças que a gente utiliza no nosso dia a dia com as tendências. Então, o que eu posso pensar, assim, que eu te digo de tendência de peças, que a camiseta é uma coisa que saiu das ruas, porque camiseta nem sempre foi utilizada para te usar para trabalhar, para a gente usar para sair, e agora com essas tendências loucas aí a gente vai incorporando, né? De repente a camiseta de banda não é mais só preta, agora ela vem cinza, agora ela vem colorida, então pessoas que não curtiam muito o dark, o escuro do rock, agora tá usando. Calça jeans é outra coisa, né, que não tem como não ser popular. A calça jeans que era utilizada por trabalhadores lá, que foi quando começou, né, que vem o jeans, que as nossas avós diziam calça de brim. É o que até hoje sai das ruas e vai direto para as passarelas. O jeans foi remodelado, existe especialização para criar e compor o jeans, assim como camisetas, né? Existem grifes. Então eu acho que calça jeans e a camiseta são as peças que a gente mais tira assim do nosso cotidiano para levar para as passarelas. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. O Insight Fashion se despede de 2013, mas com muito estilo. Por isso, eu chamo a responsável pela produção de make e hair, a Thaís Moreira, para nos dar uma dica de como entrar bem o ano novo, super bem produzida. Oi, Tudo bem, Camila? Thaís? Tudo bem. Como que a gente já preparou a pele? Quais os produtos que tu usou? Como que tu fez? Assim, primeiro a gente fez a limpeza da tua pele usando uma loção adstringente da Mary Kay. Depois nós usamos o primer, que é para fixar melhor a maquiagem e também ele vai minimizar a aparência dos poros. Logo após isso, apliquei a base na tua pele. Como a base tem efeito mate e tu não tinha problemas com olheiras, não foi necessário o uso de corretivo. Então, após isso, a gente já pode partir direto para o teu olho daí. Claro. E qual as cores, assim, que é a sugestão para essa virada de ano? É que como a virada de ano já é uma data bem festiva, eu particularmente prefiro o preto com dourado. Primeiro porque o preto destaca mais e marca muito mais o teu olhar.
E o dourado em si já é uma cor mais festiva, usando um pouquinho de brilho. Usando o preto e o dourado para destacar mais o teu olhar. Então vamos começar com a parte do côncavo. Eu posso mudar o preto por outra cor? Quais as cores que estão mais na tendência? Pode mudar o preto por outra cor. Dá para usar tons de marrom também, que fica bonito. Os tons mais perolados também, eu acho muito bonito, perolado com o preto. Mas nessa ocasião eu preferi mais o dourado, porque acho que final de ano acaba pedindo um pouquinho a mais da produção. Então a gente vai usar o dourado e um pouquinho de brilho também, para dar mais aquele ar festivo. Depois que a gente aplica o preto, é sempre importante esfumar para retirar bem a marca. Com o próprio pincel que a gente aplica a sombra, já dá para ir dando uma esfumadinha bem de leve no cantinho de dentro. Interessante porque a gente pode fazer em casa mesmo a maquiagem. Sim, né? é uma maquiagem super prática, sabe? E hoje em dia acaba que a internet também colabora bastante e disponibiliza vários tutoriais no YouTube também. E Thaís, essas cores que a gente está usando na sombra, pode ser usado qualquer cor de pele? Qualquer tom de pele dá pra te usar. Inclusive em peles negras fica lindo o tom dourado, assim como em peles mais claras. Então tu pode fazer aquele joguinho assim, o preto em peles mais claras vai destacar mais. Então tu pode brincar mais com o preto e menos com o dourado. Em peles negras destacar mais o tom dourado com o marrom, que vai ficar mais acentuado do que talvez o preto. E cores mais extravagantes, tipo um cor-de-rosa, um azul, Pode. vale pra esse Pode, verão? valer vale porque as cores estão em alta e vão dominar muito o verão. Então é uma coisa que vai a partir da personalidade, né? Uma coisa que às vezes não adianta tu tentar colocar um colorido e tu não ter uma personalidade para o que tu tá usando, vai ficar fora do contexto. Então é uma coisa que depende bastante, assim, mas o importante é nunca ter medo de brincar com as cores, nunca ter medo de usar. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas têm medo, mas é que eu tenho medo de usar cores coloridas. E pode ficar lindo, só que elas não se dão ao luxo de experimentar muitas vezes. O que tu tá usando agora? Agora a gente vai aplicar uma asa de borboleta em tom dourado também, no cantinho aqui para iluminar o teu olhar e dar aquele ar mais festa também. E esfumar, gente, é muito importante esfumar para remover as marquinhas e não ter aquele risco de vidinho da maquiagem que fica meio estranho. Como nós já aplicamos o delineador, agora nós vamos passar o rímel. Eu tô aplicando o rímel da Mary Kay, prova d'água, para melhor durabilidade, até mesmo por conta que nessas festas acaba que tu soa ou às vezes se emociona. E daí fica meio feio tu tá com aquele rímel todo borrado nas peças. Particularmente eu não sou muito fã dele, porque na hora de tu remover acaba perdendo um pouquinho alguns fios dos cílios. Mas nesses casos eu abro exceções para usar o rímel à prova d'água daí. E os cílios postiços? Dá o tchan, né? Não adianta. Tu ainda que tu tem esses cílios enormes já, mas os cílios postiços eu acho que é uma chave assim para toda maquiagem que tu quiser destacar, ou tu super capricha no rímel, faz aquela coisa do rímel, também tem o segredinho para fazer os cílios postiços com rímel, que é aplicar rímel, pó e rímel e pó, que fica os cílios bem grande também. E agora eu vou passar para os lábios, que também, na hora da gente passar o batom nos lábios, é sempre importante preparar eles com a base antes, por conta da durabilidade e por conta da cor dele, que vai ficar bem mais visível. E nesse caso eu vou aplicar um batom líquido, que ele é puxando mais para um tom nude. Eu acho ele uma cor bem chique, assim. Também tu pode usar e abusar das cores. Pode pôr uma cor rosa, pode pôr o vermelho, que o vermelho também
É uma cor bem checkmate, assim, tá na dúvida na hora de sair de casa para alguma festa, põe vermelho que tu nunca vai errar, independente da cor de roupa ou da ocasião que for. Uma dica para quem tem olhar mais fechado é aplicar o lápis branco na linha d'água, que vai dar a sensação do olhar mais aberto. E para quem tem o olho bem aberto é ao contrário, aplicar o lápis preto. Isso não é necessariamente uma regra, mas se tu usar uma maquiagem totalmente preta, vai ficar estranho o lápis branco, então aplica o lápis preto. Uma maquiagem assim dá pra gente aplicar um lápis branco que vai destacar mais o teu olho. Tu já tem o olho azul, então se eu aplicar o preto dentro, talvez não vá ressaltar tanto desde a cor dos teus olhos. Então eu já vou aplicar o lápis branco. E eu encontro com facilidade lápis branco? Sim, várias lojas aqui de Santa Maria tem, inclusive em lojas que tem produtos de beleza para vender, sempre vai encontrar. Assim como tu pode fazer pedidos pela internet, assim, mas o lápis branco ele é bem acessível, não é tão difícil de se encontrar. E o delineador sempre rente aos cílios, nunca aplicar o delineador na linha d'água, isso é muito importante, porque ele não fixa e também porque provavelmente a pessoa vai lacrimejar. E o blush dourado, assim, ele tá com tudo no verão. Tu não precisa nem abusar muito da pele, assim, tu pode usar uma base levinha, bem fluida e dar uma marcada aqui no blush, até pra dar um arzinho mais saudável. Ou pra afinar o rosto, que tem vários truques. O blush também é um coringa pra quem quer fazer a correção de imperfeições. Aqui na zona T também a gente aplica bem de leve. Obrigada, Thaís. Imagina. Vocês aproveitem a dica, seja para o ano novo, seja para outras festas e até logo. Bom, gente, o Insight Fashion se despede da TV Unifro. Durante nossa jornada pelos caminhos da moda, deixamos de falar de muita coisa, pois a moda é infinita e cheia de assuntos, graças a Deus. Durante esse período, foram 6 episódios onde procuramos tratar a moda como um assunto além da tendência e da roupa em si. O mundo fashion proporciona às pessoas discussões, criações, trocas de cultura e informações. Deixamos aqui nosso carinho e nosso muitíssimo obrigado a todos os entrevistados, apoiadores, técnicos, colaboradores e telespectadores. Um beijo, que 2014 traga muita tendência positiva e energias renovadas. Não vou dizer adeus como de costume, direi até a próxima.